Olá pessoal, prazer imenso estar aqui mais uma vez com todos vocês nesse vídeo para tratar de um assunto de suma importância. Hoje nós vamos falar sobre a exortação à santidade. Nós entramos já no capítulo 4, estamos agora no versículo, a partir do versículo 25, 24, não é isso, Aline? Sim. Vamos dar início aqui então até o versículo 32. Então prepare a sua Bíblia, prepare-se e nos acompanhe até o final desse vídeo. E já te pedimos que você se inscreva no canal, se você não é inscrito, e que você convide alguém para participar conosco desse estudo expositivo de Efésios. Não é mesmo, Aline? É isso aí. Oi, gente, tudo bem? Uma alegria de verdade, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no nosso estudo expositivo de Efésios. E hoje vamos dar continuidade a essa parte prática da carta, né? Sempre lembrando que os 3 primeiros capítulos era a teoria, a doutrina na teoria, e agora Paulo está levando essa igreja de Éfeso à prática de todo este ensinamento. Como viver como um filho de Deus na prática, uma vida condizente a essa nova vida, essa nova criatura que eles têm agora, depois de nascidos de Deus, como filhos de Deus, como servos de Cristo, como membros de um só corpo, né, fazendo parte do corpo de Deus, enfim, tudo isso a gente vai continuar vendo, vai continuar vendo no estudo de hoje, e fica até o final que vai ser bem legal. E vamos começar então. Então a Aline vai ler aqui do versículo 25 até 32, e a gente vem falando de versículo por versículo aqui, meditando nesses versículos. Então vamos lá, diz assim: exortação à santidade. Por isso, deixando, sempre lembrando que a gente tem que prestar atenção sempre no início da frase, né? Por isso, então Paulo já começa falando por isso, por causa de alguma coisa que ele vinha falando antes, e a gente já vai falar sobre isso. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo. Ó, aquele versículozinho famoso aqui, né? No qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Então vamos lá. Então, só recapitulando um pouquinho daquilo que a gente viu no estudo anterior, para a gente entrar em matéria, entrar no contexto. Paulo estava advertindo a igreja de Éfeso como era a conduta dos incrédulos, como viviam os filhos da ira e como nós também vivíamos antes de ser novas criaturas, de sermos filhos de Deus. Então, Paulo, no vídeo anterior, deu aí vários exemplos de como é a conduta, o comportamento de um incrédulo. E ele então vem com a advertência e diz assim: agora vocês que são filhos de Deus, nascidos de Deus, já não podem mais viver assim. Vocês agora têm que viver uma vida condizente, como vocês aprenderam a Cristo, como vocês aprenderam do próprio Senhor Jesus, o comportamento dele, a vida dele, a dignidade com que ele vivia, a verdade.
que era o próprio Cristo, a verdade com o que ele ensinava, aquilo que ele falava, como ele ele transmitia o seu ensinamento, enfim. Então Paulo vem agora e diz: vocês têm que viver uma vida digna assim. Então, por isso, lembra que eu falei para vocês que a gente tem que sempre, e lembrando que ele disse que agora que somos novos homens, né, uma nova criatura, criados conforme Cristo, em retidão, procedentes da verdade. E aí então ele vem, por isso, olha só, se nós agora não somos mais incrédulos, somos filhos de Deus, aprendemos Cristo é a nossa matéria, o nosso foco, aprendemos dele, somos novas criaturas em Deus, criadas em Cristo, em retidão, santidade, que é a própria verdade. Então agora por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Tu quer comentar sobre isso? Às vezes é bom a gente esclarecer que mentir não é simplesmente você falar mentiras diretas, mas mentir inclui também exageros e informações fictícias acerca de alguma coisa que é verdadeira, sobre alguma coisa que é verdadeira. Por exemplo, mentira, trapaça é uma mentira. Você trapacear alguém é uma mentira, é uma forma de mentira. Você fazer promessas imprudentes. Por exemplo, eu fiz uma promessa a alguém e eu não cumpri, eu não cumpro. Eu já sabia que não ia cumprir, mas prometeu. É uma mentira. Fazer uma promessa, por exemplo, no calor da emoção, olha, eu vou fazer isso por você, e você não faz, você não vai fazer. Só que você falou no calor da emoção ali, e você mentiu. Isso é uma mentira descarada também diante de Deus. Mentira, é uma forma de mentira. Trair a confiança de alguém é uma mentira também. Você está mentindo? Claro que isso é uma mentira. Você traiu a confiança de uma pessoa, você mentiu para aquela pessoa. Uma falsa desculpa. Uma desculpa. E quase ninguém faz isso. Quase ninguém faz promessas imprudentes. Quase ninguém dá uma desculpa falsa. Né? É uma mentira também. Eu acho que essas falsas desculpas, essas desculpinhas esfarrapadas que às vezes a pessoa conta até para ela mesma, né? Às vezes a pessoa conta até para ela mesma, né? Aquelas desculpinhas esfarrapadas. Não, um exemplo. Eu não gosto de ler. Não gosto de ler nada, não tenho paciência para ler nada. A pessoa tá mentindo para ela mesma. A questão não é que ela não gosta de ler, a questão é que ela não quer mesmo. São exemplos assim, essas desculpinhas de que, passa aqui em casa. A pessoa não quer ir, a pessoa não sabe dizer não. Não tem aquela coisa. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Então aí vem as desculpas. Não dá por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro, inventa um monte de coisa. Isso tudo são desculpas mentirosas, desculpas enganosas. E é aquilo, né? Aí começa com uma simples desculpinha, uma simples mentirinha boa, não é para fazer mal para ninguém, mas assim as desculpas, as mentiras vão crescendo, né? E como a gente até comentou na semana passada na introdução destes pecados aqui, né? Deste mau comportamento, chega um momento que a pessoa passa a ser a dona das desculpas e a da mentira, né? Passa a viver no engano o tempo todo, ninguém mais acredita no que ela diz. Não sei se você já fez isso, mas quando eu era criança eu fiz muito disso. Eu tinha que ir para a escola, eu não gostava de estudar. Eu queria ficar em casa, jogando, brincando com meus irmãos, eu queria ficar em casa me divertindo, e eu dava aquela desculpa para minha mãe, né? Fingindo que eu estava com dor de barriga, dor de estômago. E a minha mãe caía na mentira e eu ficava em casa. Mas eu não estava com dor de estômago nenhum, era uma desculpa para não ir estudar. E um exemplo, é só um exemplo bobo, mas quantas pessoas mentem fazendo isso? É uma desculpa aqui, é uma desculpa ali, é uma desculpa para não fazer isso, é uma desculpa para não fazer o favor, é uma desculpa... Sempre elas estão mentindo. Então, elas não estão, como eu falei no início, elas não estão
usando mentiras diretas, mas elas estão isso são formas de mentira. Então, tudo isso são formas de mentira dos quais os cristãos não devem participar, o que Paulo está falando. Jamais um cristão deve participar destas formas de mentira, deixando a mentira. É assim, ó, que assim, é tudo muito sutil, às vezes os cristãos se pegam mentindo no trabalho, né? Aquela velho exemplo, mas é sempre bom falar. Ah, fulano tá te ligando, diz que eu não tô, diz que eu ligo mais tarde, tudo isso é mentira. Tudo isso é engano, tudo isso procede do pai da mentira, que é Satanás. Viu aqui o que está escrito no versículo anterior? Nós somos uma nova criatura, um novo homem criado em Deus, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O nosso novo nascimento procede da própria verdade, que é Cristo. Então, nós, como filhos de Deus, como novas criaturas, temos que andar em retidão, justiça e verdade. Então, toda e qualquer falsa verdade, meias verdades, verdades pequenas, verdades grandes, falsas desculpas e mentiras exageradas, inventadas, achismos, não, é isso, mas é porque é algo da cabeça dela, na verdade não é aquela a realidade, é algo que ela acha que é, então ela fala como se fosse verdade, inclusive... Ou então ela exagera sobre uma verdade, ela faz um exagero, mentiu. Ela mentiu. É uma mentira. Ela exagerou, já é uma mentira. Né? Exatamente. Então, tudo isso, se não provém da verdade, que é o próprio Senhor, então provém de quem? Do pai da mentira. Então, Paulo é muito claro. Quem mente, não minta mais. Deixa a mentira, deixa o engano. Né? Porque é muito fácil. Nossa, hoje em dia é muito fácil mentir, virou normal para as pessoas. As crianças já nascem mentindo. Eu vi, essa semana eu recebi um videozinho que todo mundo rindo, e eu não vou dizer que eu também não ri, mas ao mesmo tempo que eu ri, eu disse, olha só como são as coisas. Uma criancinha eu acho que de 1 ano e pouco, 2, pegou o celular da mãe e a mãe gritou, tu pegou meu celular? E ela, não. Aí a mãe viu que ela tinha pego, me dá aqui, aí ela saiu correndo. O vídeo era engraçadinho, mas olha só, uma criança mentindo para a mãe, provavelmente não tinha 2 anos. Então, é assim, essa é a natureza pecaminosa. Essa é a natureza do ser humano. Mentir, herdamos isso de Adão. Herdamos isso do pai da mentira, que é o próprio Satanás. Lembra que ele mentiu para Adão e Eva de forma sutil, misturando a verdade com a mentira? Então, automaticamente, herdamos isso. Então, para a gente é muito mais fácil mentir do que falar a verdade. Então, isso é muito sério. Então, Paulo está dizendo, isso fazia parte da natureza de incredulidade de vocês. O incrédulo vive assim. Quem é nascido de Deus não vive na prática da mentira. Inclusive, sabe por quê? Porque somos membros um dos outros. Fazemos todos parte de um corpo só. E uma mentira vai prejudicar todo o corpo, né? Então, e se a gente for entrar e falar de todos os tipos de mentira, como eu falei, tem a mentira que a pessoa conta para ela mesma, né? Em vários aspectos da vida dela. A gente não vai entrar muito em detalhe. Vamos abranger a mentira em todo o conceito que ela é. Algo pecaminoso. E aí diz assim... Agora vem aqui o calo no pé da grande maioria, né? Isso aqui é forte. Agora vem aqui o calo, né? Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, Paulo está dizendo, como o incrédulo se ira, e o incrédulo se ira de uma maneira pecaminosa ao ponto de cometer maiores atrocidades, como assassinato, como loucuras, né? Brigas, discussões terríveis no calor da ira, da raiva e de uma maneira pecaminosa, porque
a diferença do ser humano para Deus, porque existe a ira, Deus também se ira, mas a diferença é que a ira de Deus é uma ira justa, ele se ira contra o pecado, ele se ira contra a injustiça, o que também um cristão pode ter, aliás, o cristão deve se irar contra a injustiça, contra aquilo que é errado, mas de uma maneira justa, de acordo com o entendimento de Deus. Mas não acontece isso com a gente. Ao contrário, o ser humano se ira de forma pecaminosa, com desejo de vingança, com desejo de provar que está certo, com desejo de entrar em uma discussão, de não levar desaforo para casa, enfim. A ira do ser humano é uma ira pecaminosa, né? Então, e eu acredito que quem aqui nunca se irou de uma maneira pecaminosa que atire a primeira pedra, né? E como as consequências são ruins, né? E aqui Paulo tá dizendo, irai-vos. Tu tem até esse direito de se irar contra determinada, poxa, sofreu uma injustiça, enfim, mas cuidado para isso não se tornar um laço para ti. Cuidado para isso não dar vazão para o diabo, não deixa, não vai dormir irado, resolve esse problema. Se é com uma pessoa, resolve o problema com a pessoa. Se não é o momento indicado, porque as duas estão estressadas, as duas estão ali no calor, e se forem resolver o problema, vai piorar, então calmos, porque não significa, não se põe o sol sobre a sua ira, é aquela coisa, às vezes a gente pensa, não vai dormir sem resolver aquele problema, mas não é nesse sentido de, não vai dormir sem resolver esse problema, claro, tu tem que resolver esse teu problema com Deus. Você não pode terminar o dia irado. Tu tem que resolver o teu problema com Deus. Agora, logicamente, isso não quer dizer que de repente a discussão foi com outra pessoa e naquele dia ali, se tu for conversar com aquela pessoa, tu entendeu que tu errou, tu resolveu o teu problema com Deus, meu Deus, me perdoa, eu vou resolver. Mas de repente aquela pessoa não tá pronta para isso ainda. Então, não significa que tu antes de dormir tu tem que resolver o problema com aquela pessoa antes não, tem que ver porque tem que ter o momento oportuno, né? Como Paulo fala aqui mesmo, tem que ter um momento oportuno para que não haja ainda mais confusão. Mas o que ele quer dizer nesse sentido aqui, espiritualmente falando, é que nós não podemos deixar isso por muito tempo. Não podemos deixar essa ira se tornar uma mágoa, um ressentimento, algo que vai prejudicar, em primeiro lugar, a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão como corpo de Cristo, né? Nós tivemos situações que a gente não pôde resolver o problema naquele dia, porque estávamos irados contra aquilo. A gente ia tomar decisões erradas, ia falar coisa que não deveria. Mas resolvemos aquilo com Deus, não fomos dormir irados. É isso que nós temos que fazer, nós não podemos deixar isso prolongar, se essa ira, ela se prolonga, então ela vai se tornar hostil, né? Tem gente que não se põe só o sol, se põe o sol, a lua, as estrelas, a galáxia inteira, né? Porque prolonga essa ira e acaba se tornando um pecado mesmo, um pecado destrutível, né? Porque onde não existe acordo, onde não existe conversa, onde não existe diálogo, onde não existe reconciliação, então ali vai dar o quê? Lugar para o diabo, como está escrito aqui. Paulo disse, não se põe o sol sobre a tua ira, nem deis lugar para o diabo, porque o diabo está ali como ladrão, como leão, né, ao redor, só querendo procurar uma oportunidade para nos acusar diante de Deus e para nos fazer sentir mal, para nos acusar diante de Deus, para acusar a gente mesmo, para criar situações, para criar picuinhas, para criar situações que daqui a pouco vão ser situações difíceis de resolver e até irreversíveis, né? Então, não deis lugar para o diabo, porque o diabo é esperto nisso, né? Em se apoderar dos sentimentos caídos do ser humano para criar monstros dentro da nossa mente e do nosso coração, que é o lugar perfeito para ele se entrar
e criar estes monstros que vão fazer com que a gente cada vez se distancie mais de Deus. Isso para perda de salvação, e a gente está falando aqui com filhos, tá? Com pessoas regeneradas. Olha só como a gente tem que ter cuidado. O pecado está sempre ao redor, o pecado está sempre nos assediando. Então Paulo está dizendo, cuidado. Os filhos da ira vivem assim, os incrédulos vivem assim, irados a todo momento, sem paciência, brigando por tudo, discutindo por tudo, não aceitam levar desaforo para casa. Sempre querem ter a razão. Quando brigam, não são humildes de pedir desculpa, de pedir perdão, querem resolver o problema. Então, do jeito deles, na força do braço, no achismo deles. Então, os filhos da ira vivem assim. Nós que somos de Deus não somos assim. Não podemos dar espaço para o diabo, para que ele crie uma confusão que mais tarde vai se tornar algo que não tem jeito, que não vai ter E mais. tem um versículo aqui, Romanos, capítulo 12, versículo 17 e versículo 21, que diz assim: não torneis a ninguém o mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E o versículo 21 que diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quer dizer, caso essa ira se prolongue, a pessoa estaria violando essa instrução de Romanos. Por isso que nós não podemos deixar que a ira permaneça. Então é normal. Qual o marido, a esposa que às vezes não se ira com o cônjuge? Né? Às vezes a esposa sente raiva do marido. Quantas vezes a Aline já não passou raiva comigo? Quantas vezes eu não passei raiva com ela? E de repente você diga, mas eu estou passando raiva com meu marido. Só que você não pode, é normal você passar raiva com ele. Mas não é normal você prolongar essa ira e violar essa instrução do próprio Deus por meio do apóstolo Paulo. E não, amor, e sabe, agora que há pouco que tu comentou, né, da ira que é justa, né, que é a ira de Deus, que é uma ira justa, muitas vezes, às vezes as pessoas olham pra gente, porque às vezes a gente fala assim, principalmente quando a gente fala muito do falso evangelho, de falsos profetas, as pessoas às vezes podem pensar que a gente fala com ira contra as pessoas, e é verdade, a gente fala mesmo com ira, mas é com uma ira justa. E a gente sempre vai falar, por quê? Porque é um dever nosso, é uma responsabilidade. É preciso combater a mentira e o engano do falso evangelho e dos falsos profetas. Filho de Deus ama o que Deus ama, e filho de Deus tem ódio daquilo que Deus tem ódio, se ira contra aquilo que Deus se ira. E a pergunta é, vocês acham que Deus não está irado do céu contra os falsos evangelhos, contra os falsos profetas que usam de mentira para enganar as pessoas? Então é muito importante falar um pouco mais desse foco que tu disse, amor, de que da ira justa de Deus, que às vezes as pessoas podem dizer, nossa, mas fala de uma ira. Mas é verdade, e nós estamos fazendo o correto, nós estamos obedecendo, porque é a ira justa, correta, por aquilo que é correto. É como aquilo, como a gente fala sempre, é impossível tu amar as crianças e não se irar por causa do aborto, por exemplo. Como que tu não vai te irar contra isso? Então, das duas uma, ou então tu não ama a criança. Então vocês estão vendo como é a diferença de uma ira pecaminosa, que quase sempre é a ira que o ser humano tem, 99% das vezes, e o que é a ira justa, correta, de se irar contra aquilo que Deus também se ira. Então tem que ter essa diferenciação. E detalhe, não se irar contra isso é estar sendo conivente com o erro, é estar aprovando, ainda que a pessoa não aprove, aquela pessoa estática, que para ela tanto faz como tanto fez. Isso é ser conivente com o mal, quando a pessoa não se ira contra a injustiça. Então, existe todos esses exemplinhos assim, que é muito importante a gente dar uma pinceladinha só para que as pessoas entendam um pouco mais sobre isso, né?
E Paulo ele está falando, quando ele fala irai-vos e não pequeis, e também ele está dizendo, não deis lugar ao diabo, porque quando você deixa a ira ela se prolongar dentro de você, você está dando lugar ao diabo. Se eu permaneço irado, eu estou dando lugar ao diabo. E eu me torno um cristão ressentido dentro de uma igreja. Eu me torno um cristão magoado, um cristão cheio de ressentimentos. E isso é você dar lugar ao diabo, é você alimentar aquele sentimento e você dar munição ao diabo. E aí começam as dissensões, começam as divisões, a perturbação da paz do outro. Quando um cristão fica ali ressentido, fica dando lugar, fica alimentando aquela ira, aquele sentimento. É aquilo que está escrito, né? Não, a raiz de amargura, né? Para não cuidar, para não alimentar a raiz de amargura. E essa raiz de amargura está dentro de um contexto de pessoas que não são salvas. Uhum. Lembra que a gente estudou semana passada que Paulo disse assim, ó, vocês não aprenderam Cristo assim. Se é que vocês têm ouvido de Cristo, têm aprendido. Se é que vocês são nascidos de Deus. Então, esse texto aqui de não se pôr o sol sobre a sua ira, não dar lugar para o diabo, vocês podem até chegar a se irar, mas não pequem. Por quê? Porque isso aqui é dentro de um contexto que Paulo está dizendo, ó, eu estou falando como se vocês, crendo que vocês são nascidos de Deus, mas se vocês continuarem alimentando essa amargura, chegar ao ponto de ser uma raiz de amargura plantada dentro de vocês, significa que vocês não são nascidos de Deus, e se não são nascidos de Deus, são filhos da ira, estão condenados. Sim. Então, é muito importante entender isso. Filho de Deus, como a gente falou, tanto da mentira como da ira, filho de Deus se arrepende. Filho de Deus se sente constrangido. O Espírito de Deus que está dentro dele constrange ele. Que ele está errado, que o comportamento dele está errado, que a atitude dele está errada, dele está errado. E aí, então, ela se arrepende e se conserta e se reconcilia com Deus. Isso é prova de um nascido de Deus. Agora, se vai prolongando, se essa raiz de amargura está plantada ali e ela fala, não vou cortar, porque ele é o errado, ela errou primeiro, ela que tem que pedir perdão, sabe? Pronto, tá enfincada ali aquela raiz, não tem jeito. Sim. E agora ele diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, aqui é bem claro, né, amigo? Qualquer tipo de furto é pecado, né? Qualquer tipo de furto. Eu não sei o que nós poderíamos falar sobre esse furto aqui, quais são as formas literalmente, de furto. né? Roubo, acho que é uma das... Aquilo, até comentei semana passada, né? Desde do roubinho de uma simples caneta até assaltar um banco. Uma vez alguém me falou assim, olha, eu nunca roubei não, mas já peguei na prateleira lá do mercado um ovinho da Páscoa, pequenininho. É roubo, é furto. Né? Todo tipo de furto é pecado. Não, e tu vê que hoje em dia, agora tu falou isso, tu ouvindo, né? Me fez lembrar de uma vez, que a gente vê, né? Principalmente no nosso país que a gente vive, né? O país da roubalheira, né? Mas para ver como para as pessoas é tão comum isso, que uma vez, isso é uma história antiga, que uma vez uma mulher, não lembro se foi uma mulher ou um pai, que foi preso porque roubou um shampoo no mercado. Pergunta, a roubalheira dos corruptos, o governo corrupto que a gente tem que rouba, é roubo? É. Pergunta, roubar um shampoo no supermercado que não é teu é roubo? É o mesmo roubo. Só que vê como o ser humano é tão caído, né? É tão caído no sentido e sentimental. Ah, tadinho, roubou porque não tinha um shampoo. Ou então roubou para dar comida para os filhos, sabe? Ai, meu Deus do céu, gente. O ser humano é terrível. Coração corrupto, pecado engana a gente. Gente, o roubo é igual, não importa que uns é para alimentar os filhos ou o outro é para alimentar o seu prazer, o seu ego, o seu poder, o roubo é igual.
O roubo é igual diante de Deus. Deve haver arrependimento, mas o ser humano é tão caído que perdoa, que passa a mão naquele que roubou o shampoo e critica o corrupto. Eu não sei se ficou claro isso. Ele diz assim, coitadinho, né? Roubou para comer. É furto, é pecado. Mas é um aos pecado olhos de igual Deus. diante de Deus. Claro que nós vivemos aí num país, um governo que quase está encaminhando para cleptocracia, onde a população, os parlamentares, eles estão vendo todo tipo de corrupção e estão deixando isso acontecer. Mas todo e qualquer tipo de furto é pecado. Por isso que Paulo é bem direto aqui. O que furtava, não furte mais. Você deve viver de forma digna, você deve trabalhar e produzir de forma digna as coisas. E não só isso, mas ele diz também para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, não é só eu trabalhar dignamente. O cristão, ele não pensa só em si. Ele se esforça para ajudar o próximo. Ele se esforça ao máximo para acudir ao necessitado. Veja isso, né? Porque às vezes a pessoa, não, eu não estou roubando, eu sou direitinho, eu estou vivendo uma vida direitinha, nunca roubei, não roubo, não furto. Pois é, mas você está se esforçando para ajudar o necessitado? Gostaria ainda de falar de um outro tipo de roubo, de um outro tipo de furto, porque aqui a gente está falando de coisas materiais. A gente está falando de coisas materiais. É o roubo do governo, é um roubo de dinheiro, é o roubo de uma caneta, é um roubo de cargo. Tem pessoas que roubam cargo de emprego no trabalho de outra, que criam tramóias, coisas para se apoderar do cargo de outra, que era de direito de outra. Isso é um tipo de roubo. Mas ainda assim são coisas materiais. Mas eu quero falar do pior roubo que existe. Do pior roubo, do pior furto que existe. Que isso faz com que pessoas sejam condenadas ao inferno. Aqui, ó, o furto da verdade, da palavra de Deus. Quando as pessoas, lembra que está escrito? Ai daquele que acrescentar ou tirar algo dessa palavra, desse evangelho. Então, existem muitos pastores, alguns sinceramente enganados e outros literalmente lobos disfarçados, que estão furtando a verdade do evangelho das pessoas, estão roubando a oportunidade que as pessoas têm de ouvir a verdade do evangelho, e o único meio de salvação é ouvindo o evangelho. Se esse pastor, se esse líder, se esse falso pastor, né? Porque pastor não é um falso. Ou é sincero ou é realmente um lobo. Ele não prega a verdade, ele furta as palavras da verdade. Como essa pessoa vai conhecer a Cristo? Como essa pessoa vai conhecer o evangelho que pode salvar ela? Então esse para mim é o pior roubo que pode ter. Todo roubo é pecado diante de Deus, mas para mim o pior roubo é aquele que nega, que impede as pessoas de ouvirem a verdade do evangelho, que é o único meio de salvação. Porque isso aqui, repito, os outros roubos são físicos, esse aqui é espiritual. Esse aqui impossibilita a pessoa de ouvir a verdade para ser alcançada pelo poder de Deus para um novo nascimento. Então, para mim, é o pior furto que pode existir. E é o que mais existe, né? É o que os falsos mestres sempre fizeram isso, os falsos profetas. Eles sempre adulteraram a palavra. Eles roubam das pessoas o direito de conhecer a verdade, o direito de conhecer a verdade que vai salvar. E isso será condenação para eles, porque eles roubaram das pessoas esse direito de conhecer a verdade, de ouvir a verdade, porque eles deturparam. Essa também era a ira dos apóstolos e é a nossa ira. Voltando aqui no assunto da ira, é a ira contra a injustiça, porque isso é uma injustiça, é um roubo, isso é um furto dos piores, como a Aline falou agora. E nós não podemos admitir isso. Nós temos que denunciar aqueles que furtam esse direito das pessoas de conhecer a verdade, que ficam por aí com sensacionalismo, com mentiras, com enganos.
né, com palavras falsas, mentirosas. Quer dizer, entra tudo aqui. Ó. A mentira, entra o furto, entra tudo que Paulo está falando aqui. Tudo, exatamente. Misturando mentiras com meias verdades com mentiras, iludindo as pessoas, né? Eu conversava contigo essa semana, né? Que como é assim muito sutil, porque aparentemente tu vai numa seita, numa falsa instituição, eles não te ensinam coisas más, eles não te ensinam a roubar. Eles são coaches motivacionais, eles ensinam como você se alimentar, como você ter um casamento bom, como você se relacionar, eles ensinam essas coisas. Você obedecer a Deus, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ensina coisas boas. Mas só que o detalhe é que as pessoas estão tão cegas espiritualmente que elas não entendem que essas coisas boas que eles estão ensinando é obrigação de todo mundo. Todo mundo deve ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom funcionário, se alimentar bem. Todo mundo tem que ser. A verdade, Aline, é que no falso evangelho... Mas a verdade não é pregada. Os falsos mestres, eles precisam de um marketing. Né? Eles precisam... Por exemplo, o diabo, ele é um mestre no disfarce. O Senhor Jesus fala lá que a porta que conduz à vida é estreita, mas a porta que conduz à perdição, ela é larga. Só que na porta estreita está escrito o céu, o reino de Deus. Só que na porta larga também está escrito o céu. Também está escrito o reino de Deus. Só que é falsa, só que é larga. E somente aqueles que são eleitos de Deus sabem distinguir isso. Mas os que não são, não sabem. Está lá na porta também a mentira. Está lá, reino de Deus, o céu. E a mesma coisa nessas igrejas falsas, porque esses falsos mestres colocam lá nas suas portas das suas igrejas o reino de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Exato, exato. E nomes e fachadas que ressaltam aos olhos das pessoas, porque elas querem isso, elas querem uma porta que conduz à vida, só que é a porta mentirosa, a porta falsa. Então, o falso evangelho usa isso. E aí entra isso que você falou, eles estão furtando dessa multidão o direito de conhecer a verdade que salva, a verdade que redime, a verdade que justifica o pecador. Né? E é um enredo, é uma artimanha tão grande, que é o que eu disse agora. A pessoa está cega, literalmente. Eles estão ensinando para a pessoa coisas boas, porque é uma igreja, não vai te ensinar o que é errado, vai te ensinar coisas boas. Mas a questão é que as coisas boas que eles estão ensinando são coisas que é dever de todo mundo. Mas a pessoa tá tão cega, tá tão no pecado, tá com a vida tão destruída, que ela não consegue se dar conta que não, eles estão dizendo que eu tenho que ser uma boa pessoa. Ela não tem, isso é bom, eu tenho que mudar, eu tenho que me valorizar, isso é bom. Mas ela não tá vendo que isso já é um compromisso, já era uma responsabilidade dela como cidadão, como pessoa, um dever. Comportamento, ser uma boa esposa, ser um bom marido. É um dever. Só que o detalhe é que é um dever, só que a pessoa tá morta, ela não consegue fazer isso. E aí a verdade do evangelho, que vai fazer com que ela se enxergue pecadora, que o porquê que ela não consegue ser uma boa esposa, um bom marido, eles roubam essa verdade delas. E sabe por que eles roubam essa verdade de vocês, a verdade do evangelho que vai salvar? Por quê? Porque não convém para eles te ensinar isso. É que, por exemplo, convém neles colocar a confiança dela na fé. Para quê? Para ela poder fazer alguma coisa em favor. O diabo sempre usa a mesma estratégia. Sempre foi assim, sempre será assim. Ele vem com coisas boas e de repente ele vem e introduz a mentira. E aí a pessoa fica com a mesma cara que Eva ficou diante daquela tentação, daquela mentira de Satanás. Iludida, fica fascinada por aquilo e abraça aquilo. E abraça a morte, né? Porque
É isso que o falso evangelho faz. Ele atrai a pessoa com essas falsas promessas, com essas ilusões, mas de forma sutil, né? Então a gente vai entrar agora no versículo 29, né? E diz assim, esse aqui também é muito forte. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Não saia nenhuma palavra torpe da vossa boca. Tu quer falar ou eu posso falar, amor, sobre isso? Essa palavra torpe, ela traduzida no grego, ela significa uma coisa podre, uma coisa estragada, como uma fruta estragada ou machucada, né? Então, quantas pessoas que só sabem falar esse tipo de coisa, palavras torpes. Tudo que sai da boca está estragado, não se aproveita nada. A gente já participou com certas pessoas que elas falam, mas não tem nada que se aproveita. E como que um cristão pode ter também esse tipo de comportamento, de falar só coisa torpe, só falar coisas que não edificam? Não é verdade? Porque o cristão, ele tem que falar de forma que ele venha instruir também. Até uma brincadeira, até numa conversa simples, ele vai sempre falar alguma coisa que instrui, alguma coisa que edifica de alguma forma. Assim vive um cristão, né? Sempre aproveitando as oportunidades, né? Uhum. Filho de Deus, cristão de verdade, tudo que fala, porque filho de Deus vive para a glória de Deus. Tu já viu um filho de Deus? Tu já viu um filho de Deus que vive para a glória de Deus, falando besteira, falando palavrão, falando palavras amaldiçoando alguém? Tu já viu o filho de Deus que vive para a glória de Deus, que a intenção do coração dele é salvar, ficar com piadinha, brincadeirinha, palavra maliciosa, palavra de duplo sentido, aquela palavra que tu fala, aquela brincadeira idiota que eu não suporto, aquelas pessoas que tu chega perto e tudo que ela fala tem doble sentido, que faz até tu ficar constrangido. Pois é disso aqui que tá falando, palavras torpes. Filho de Deus que vive para a glória de Deus não vive assim, com essas brincadeirinha idiota, brincadeirinha estúpida, brincadeirinha maliciosa, brincadeirinha que não vai edificar em nada, ao contrário, vai deixar a pessoa constrangida, vai dar um mau exemplo, um mau testemunho. Filho de Deus não vive desse jeito. O que Paulo está dizendo é isso mesmo. Que esse linguajar indecoroso, podemos dizer assim, de qualquer sorte, jamais podem passar pelos lábios de um cristão. Jamais. Como pode um cristão, por exemplo, soltar palavrão? Como pode um cristão... Eu já fui testemunha de pessoas que se dizem cristãs, mas que vivem dizendo palavrão. Que quando fica um pouco nervosa, começa a falar palavrão, começa a falar besteira, começa a falar um monte de palavras feias, né? E aí você fica pensando, como pode, né, sair dos lábios de um cristão um palavrão desse? Como é que pode sair dos lábios de um cristão esse tipo de palavra indecorosa? Jamais um cristão vive dessa forma. E nem tudo também a gente pode falar, né? Nem tudo que vem na nossa cabeça como cristão a gente pode falar. A gente tem que ter sabedoria para falar. A gente tem que ter... Claro, tem pessoas que a gente tem mais intimidade, daí a gente conversa, fala, às vezes é mais duro, mas enfim, mas tudo a gente tem que moderar, porque tem que ser para edificação, para que quando tu fale, a pessoa entenda que tu tá falando aquilo ali por amor, pro bem dela. E embora também é uma espada de dois gumes. Por quê? Porque se a pessoa também tá com o coração endurecido, é bom falar isso, né? A gente aqui fala a realidade. Às vezes a pessoa tá com o coração tão endurecido, cheia de achismos, achando que tá certo, tudo que tu fala para ela é um ataque. Tudo que tu fala para ela tá errado, né? Então também tem isso.
né? Então, às vezes, a gente tem que falar a verdade, a gente tem que ser justo, a gente tem que ser sincero, expor os erros, expor a condição da pessoa, e amém. Se a pessoa aceitar, aceitou. Se não aceitar, então aí é o problema dela com Deus, né? A pessoa ou tá morta, ou tá orgulhosa, endurecida no pecado dela. Mas a gente também tem que ter cuidado, às vezes, com o que fala, né? Porque a gente tem que falar as coisas para edificação, né? Tudo que a gente fala. Então, por isso que filho de Deus tem que ter sabedoria, pedir discernimento para Deus, saber falar na hora certa, saber calar na hora certa, né? Da nossa boca não pode sair palavra que venha machucar, ao contrário, tem que ser palavra. A palavra que sai da boca de um filho de Deus não pode ser para machucar, tem que ser para sacudir, tem que ser para despertar morto. Porque essa era a palavra. Porque olha só, se a gente for olhar o linguajar de Jesus, Jesus era duro. Mas o linguajar dele é aquilo, a palavra que saía da boca dele ou era para a vida ou era para a morte. O linguajar de um filho de Deus tem que ser isso, a palavra tem que sair, não volta vazia. Ou sai para dar vida ou sai para gerar morte. Jesus, tu vê que não era delicado. E ele sabia com que ele falava. Mas era com amor, sentido da intenção. Com quem ele estava falando e como ele deveria falar. Com o jovem rico ele falou de uma forma. Com Nicodemos ele falou de outra forma, também dura, mas de uma forma diferente, como ele falou com o jovem rico. Com os escribas, com os fariseus de outra maneira, dura, né? Não, e com Pedro. E com Pedro, olha como ele falou com Pedro, arreda-te, Satanás. Mas jamais saiu da boca dele palavra torpe, palavra que não edificava. Até nas suas exortações, ele estava edificando, ele estava instruindo, exortando aquelas pessoas. Porque é o seguinte, amor, tudo é a intenção. Tudo é a intenção. Quando Jesus era duro, quando Paulo chamou os Gálatas de imbecis, né? Ó, Gálatas insensatos, no original é imbecis. Paulo estava chamando ele de imbecis de forma pecaminosa, com uma ira, com raiva, porque queria ver eles mortos, fulminados e vão para o inferno mesmo. Não, ele estava falando daquela maneira por amor. A intenção de trás daquela palavra era o amor pela alma deles. A mesma coisa de Jesus, quando Jesus chamou Pedro, arreda-te, Satanás, era a intenção de despertar Pedro. Então tudo é a intenção, né, que está dentro do coração. Qual é a intenção de uma pessoa falar uma palavra com doble sentido? Qual é a intenção de o que a pessoa tem dentro quando ela vai lá e fala uma palavrinha que faz a outra pessoa ainda faz aquele arzinho? O que tem dentro da pessoa que está falando isso? Podridão. Não existe algo dentro da pessoa de querer o bem da outra. Na verdade, não tem um duplo sentido. É um sentido é o só. que ela quer. O que ela quer transmitir. O que ela quer realmente falar. Né? Aí ele diz aí também, nesse mesmo versículo, esse ponto aí, boa para edificação, conforme a necessidade, né? Quer dizer, conforme a nossa necessidade. Existe um padrão também lá em Lucas, capítulo 4, e o versículo 22, que diz assim: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Olha só. Olha como deve ser. Esse é o padrão, como o Senhor Jesus ele falava. Porque ali nós fomos salvos pela graça. E nós somos mantidos pela graça de Deus. E até a nossa forma de falar tem que transmitir isso. Tem que transmitir a nossa forma de viver e de falar. Tem que transmitir essa graça. Porque até mesmo quando nós somos mais duros e exortamos, mas aquela pessoa depois tem que ver, não, realmente, ainda que fique na hora muito irada com a gente, mas ela tem que perceber, não é possível. Porque a nossa forma de falar, de viver, de falar com as pessoas, isso vai transmitir. Naquele momento ali também é o que mostra, quando Jesus falava com as pessoas, quando ele exortava, quando ele corrigia, quando ele falava em amor, quando ele estava transmitindo isso.
E todos os que nascem de Deus não são perfeitos, jamais podemos ser perfeitos como Jesus, né? Nunca, jamais poderemos ser perfeitos como Ele, mas nós temos o Espírito dele e nós transmitimos, nós vivemos como Ele, queremos viver como Ele, queremos falar como Ele, queremos transmitir o que Ele transmitiu. É isso que nós queremos e vivemos e respiramos. Então veja isso. Então uma pessoa que se diz cristã, por exemplo, sou cristão, mas ela vive falando essas coisas de duplo sentido, ela não muda isso, ela continua Não falando cresce, não desenvolve, né? palavras torpes, né? Não amadurece. Ela é torpe ou torpe? Porque espanhol é torpe, né? Então, isso está em total desacordo, Aline, com a palavra de Deus, com o que Paulo está falando. Paulo está dizendo, isso aí, se alguém vive assim, está em total desacordo com uma vida em Cristo, uma nova vida em Cristo. A pessoa que não amadurece, sempre criançona, sempre levando tudo à brincadeira, tudo aqui entra nisso, gente. Aqui, cristão, a cristão de verdade supõe que entendeu que nasceu de novo para viver para a glória de Deus, para ser a imagem de Cristo. Tu não via Jesus com palavras de duplo sentido, tu não via Jesus brincando, com palhaçadinha, com brincadeirinha, infantil. Não, tudo que saía da boca de Jesus era para edificar, tudo que saía da boca dos discípulos era para edificar. Provavelmente eles tinham os momentos de descontração dele, mas tu nunca vai ver uma palavra torpe, uma imaturidade, não. Existia santidade, existia responsabilidade. E tu nunca viu Jesus ou os discípulos que fossem perder uma oportunidade de falar uma palavra para edificação. Nunca, 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 nunca. E assim, então, deve também ser um filho de Deus. Ter essa maturidade, esse crescimento. E tudo que sai da nossa boca, seja de maneira mansa ou de maneira dura, como eram os discípulos e como era o Senhor Jesus, o que tem que ser transmitido é aquilo que está dentro do nosso coração, que é, de fato, de verdade, o desejo de salvar, de edificar aquela pessoa. Lembrem-se, estamos falando de um corpo. Tudo o que tu faz e fala, tu tá fazendo em função daquele corpo, daquela igreja. Então, tem que ser de uma maneira que essa graça venha a ser transmitida para que esse corpo venha a crescer e desenvolver. Pode ser que as pessoas vão ficar com raiva de ti? Vão. Pode ter certeza. Muito mais com raiva de ti de tu falar a verdade. Isso só mostra a dureza daquele coração, de querer receber a verdade, né? Se é uma filha de Deus, amanhã ou depois vai entender que o que foi falado foi para edificação dela. Se não for, não vai ser palavra de vida, vai ser para morte. Mas da minha boca ela não ouviu uma palavra torpe. Ela ouviu uma palavra de exortação para o bem dela, para a salvação da alma dela, né? E é isso que a gente faz aqui, embora às vezes a gente seja meio duro, né? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aqui nós vemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele sente tristeza, né? Nós vemos em toda a Bíblia os pronomes. Ele é consolador, ele nos guia, ele nos convence. Ele é uma pessoa. Ele sente tristeza. E quando os filhos de Deus eles se mantêm naquele erro, se mantêm naquele caminho ali, ele está entristecendo o Espírito Santo. Ele está entristecendo, né? Muitos pensam que Deus não se entristece. Muitos, não, Deus tem obrigação de me ouvir, tem que me responder. Não, Deus não tem obrigação nenhuma. Ele é Deus. E ele sente essa tristeza, sim, quando há essa resistência de um filho dele. Assim como um pai, né, amigo? Assim como um pai, uma mãe, quando um filho ele se mantém rebelde, o que o pai sente? Tristeza. Não é assim? E assim, ó, eu vejo aqui esse temor de Paulo pelo Espírito Santo, né? Pela terceira pessoa da Trindade, né? Olha o temor e o entendimento que Paulo tinha
de que, lembra lá no capítulo 1 que ele fala, né, do Espírito que está dentro da gente, que nos selou até a vinda de Cristo, até o arrebatamento para a nossa salvação, que é o penhor da nossa salvação. A gente vê aqui esse cuidado, esse zelo de Paulo, esse temor pelo Espírito de Deus que habita dentro de nós. Ele fala, não entristeça o Espírito Santo com esse comportamento, com essa atitude. Esse Espírito que veio da parte de Deus, que te regenerou, que te deu vida, que está dentro de ti, te mantendo em santificação, te exortando, te corrigindo. Não entristece o Espírito de Deus que está dentro de ti. Ei, entenda que tu não está mais sozinho, que dentro de ti está habitando Deus. E é lógico que ele vai se entristecer se tu não der ouvidos a ele. É lógico que ele vai se entristecer de tu continuar na prática daquele pecado do qual ele te libertou. Porque não foi isso que Cristo veio fazer na cruz. Cristo não veio nos libertar do pecado, da nossa natureza pecaminosa, da nossa escravidão do pecado. Lembra, nós já fomos livres da escravidão do pecado. Podemos dizer não para o pecado. Podemos dizer não para a ira, para a mentira, para o engano, para as palavras torpes, para o nosso jeito velho, antigo. Agora podemos. E o Espírito de Deus é quem está dentro de nós, nos dando este poder, nos dando esta condição, essa capacidade. Então, logicamente que ele vai se entristecer, amor. Quando tu despreza esse poder que ele te dá, quando ele despreza essa capacidade que ele te dá, de dizer não pro pecado. É como se tu estivesse dizendo, não, eu ainda sou escravo, esse pecado é mais forte em mim do que o poder de Deus dentro de mim. Pô, como é que isso não vai entristecer o Espírito Santo? É por isso que Paulo, ele repete várias vezes que nós devemos andar, temos que ser dignos, né? Viver de forma digna, andeis de forma digna daquele que habita em vós, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, próprio Deus. Então, nós devemos andar de forma digna. Por isso que ele diz também, tem outro versículo, não lembro aonde, mas acho que é em Filipenses, que ele fala assim, ele se dirigindo aos cristãos, dizendo, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por quê? Porque Deus está ali 24 horas vendo o meu pensamento. Então eu não tenho como evitar que entre os pensamentos, mas eu posso descartá-los naquele momento. Dizer, não, isso aqui não é digno, isso aqui não. Quem habita em mim? Deus, Espírito Santo, isso não pode estar em mim. Esse pensamento não é digno. Esse tipo de pensamento não é certo. Veja que até esses pensamentos ele fala. Várias vezes ele fala, pensar nas coisas lá do alto, não nas coisas que são terrenas. Então, você veja que por conta dele viver em mim, habitar em mim, cada passo que eu dou, cada pensamento, cada palavra, cada atitude, se eu dei um vacilo, meu Deus, eu vacilei, perdoa, meu Deus, eu errei, porque ele está vendo, ele está dentro de nós. E assim, ó, agora eu quero dar assim, falar um pouquinho, um testemunho pessoal meu, que quem me conhece sabe, o Anderson principalmente, que porque fala que a gente tem que viver no Espírito, né? Viver para a glória de Deus, viver no Espírito. Então, porque tu falou desse texto, né? Tudo que pense, né? Seja puro, seja santo. Gente, eu não consigo ver uma imagem na internet, seja uma placa na rua, uma frase, uma imagem na internet que eu não ligue a uma coisa da Bíblia. Se vocês pegarem os meus posts no Facebook, no Instagram, vocês vão ver que lá é tudo imagem, assim, dificilmente tem uma imagem cristã, assim, com dizeres bíblicos. Geralmente é uma figura, uma imagem, porque quando eu boto o olho naquela imagem, eu já logo ligo com um versículo bíblico, já logo ligo com um acontecimento que a gente está vivendo, e já vou lá e logo pego um texto bíblico e já escrevo uma mensagem. Isso é viver no Espírito. É o contrário disso aqui. De viver com amargura, viver com pensamentos torpes, viver com pensamentos errados.
É isso, quando tu tá em comunhão com Deus, quando tu vive no Espírito e vive na glória de Deus, quando tu não entristece o Espírito Santo, tudo que tu vê com pureza, com santidade, até uma imagenzinha que tu vê lá, isso aqui combina com aquele texto bíblico, vou escrever esse texto. Eu faço isso, porque eu sou muito santa. Não, mas é porque o Espírito Santo está dentro de mim, tá me santificando. Eu vejo as coisas de outra forma. Imagine se o seu patrão morasse na sua casa, habitasse na sua casa. Qual seria o seu comportamento todos os dias? Como você iria almoçar? Como você iria se portar? Como você iria se vestir? É uma coisa para você refletir, né? Porque as pessoas, elas dizem crer em Deus e que Deus está nelas, mas elas não vivem de forma digna, porque se o patrão morasse na sua casa, você se comportaria de outra maneira, você se comportaria de forma diferente, a forma de falar, a forma de se vestir. Eu estou falando de um patrão, um mero homem, ou uma autoridade. Como você se comportaria? Agora, sabendo que o próprio Deus, o soberano, o Espírito dele habita em mim, como eu vou viver, como eu vou me preocupar em viver cada dia, os meus pensamentos, as minhas atitudes, os meus hábitos, se eu tenho que mudar um hábito para agradá-lo, eu vou mudar. Se eu tenho que fazer algo diferente para agradá-lo, eu vou ter que fazer. Mas eu tenho que viver digno desse morador, né? Desse Deus que está vivendo dentro de mim, na minha casa espiritual, na minha vida. Então, como que eu vou viver? Como que eu vou me comportar? Como que eu vou falar? E isso tudo é real. Então, como um cristão pode se comportar indiferente? Como? Não tem como, né? Não é possível, porque agora Deus habita nele. Né? Assim, isso não quer dizer que nós vamos viver a nossa vida sem quebrar um prato, tá? É muito importante, porque parece falando assim, que a gente é perfeito, né? Parece que é tudo perfeito. Não. E o Espírito Santo sabe disso. E Jesus sabe disso. Foi por isso que ele mandou o Espírito Santo vir. Até porque nós somos filhos. O filho, ele tem a intimidade com o pai, como filho mesmo. O filho tem intimidade no quarto do pai e da mãe. O filho fala algumas coisas às vezes. O filho, ele é um filho. Então nós somos filhos. Só que nós somos filhos regenerados, somos filhos que fomos adotados, tirados daquele mercado, lembra? De escravos da iniquidade. E somos gratos a esse Pai eternamente. Só que como filho, nós cometemos os erros, os vacilos, nós somos cheios de defeitos como humanos. Mas só que nós temos plena consciência de quem vive em nós, quem está ali conosco. É assim, até me emociono de falar e às vezes dá até uma preocupação de falar e as pessoas achar que a gente se acha santo demais, mas é o contrário. Se eles soubessem, é o contrário. As nossas falhas e defeitos. E eu me glorio nas minhas debilidades e nas minhas fraquezas, porque daí é que Cristo é mais forte em mim. Só que assim, a diferença, Paulo está dizendo aqui, não entristeça o Espírito Santo com o comportamento de vocês. Se vocês fizerem isso, filho de Deus, ao contrário, filho de Deus é que se sente entristecido quando peca. Não dá nem tempo de o Espírito Santo, digamos assim, se entristecer. Sabe por quê? Porque quando o filho de Deus peca, vacila e não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, se arrepende, pede perdão, o Espírito Santo não tem nem tempo de se entristecer. O Espírito Santo logo abraça e fala: eu te perdoo, agora não faz mais, tá? Vai, não peca mais. É ao contrário. Ai, gente, a comunhão com Deus é algo que realmente eu luto todos os dias por ela, mas é algo que eu desfruto e é algo que eu desejo. É algo que eu desejo com todo o meu coração para as pessoas. Outro dia, vai ficar meio longo, mas eu vou dar. Outro dia, eu me senti tão entristecida porque eu fui falar para uma pessoa: tudo que eu quero é que tu tenha comunhão com Deus. Sabe o que ela me disse? Eu não tenho tempo para ler.
3, 4 livros por semana como tu. Já pensou? Eu querendo explicar para ela do que é a comunhão com Deus, o que é viver para a glória de Deus, que eu queria que ela desfrutasse disso, parasse de se preocupar com tanta coisa que não tem necessidade, eu queria que ela desfrutasse disso. Ela me vem com essa paulada. Eu não tenho tempo para ler 3, 4 livros como tu tem. Mas tem tempo para assistir todas as séries Netflix. Tem tempo para assistir outros canais que são vãos, né? que não edificam em nada. Tem tempo para tudo isso. Essa é a realidade. Então, essa é a desculpa das pessoas. Aí, se a pessoa é nascida de Deus, pergunta, o Espírito Santo já está entristecido, está apagado? Se é que tem. Até porque, se não é filho de Deus, não há... É indiferente. Não tem espírito para apagar e para entristecer, né? Agora, nós que somos cristãos, é o que Paulo continua dizendo, e longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Então você veja que essa amargura que Paulo está falando aqui, ela reflete naquele sentimento de, por exemplo, você não vê uma amargura, uma pessoa amargada, você pode perceber nos olhos, mas está ali escondido, está encoberto, você não vê. E quantos são aqueles que estão ali amargurados, né? Encobertos, guardando aquela amargura, guardando aquele sentimento de amargura, né? E também ele fala da cólera, que tem a relação com uma raiva. Só um pouquinho, desculpa te interromper, amor. Eu não vou falar, eu só vou dizer o seguinte, porque a gente poderia gravar um vídeo todinho falando da amargura, porque a amargura é muito triste. A pessoa que ela é amargurada é uma pessoa que tem dentro dela uma série de sentimentos. É uma série de sentimentos e de um amor próprio tão grande, tão grande, tão grande. É uma idolatria. A amargura é como se fosse uma idolatria. Porque a pessoa, ela se idolatra tanto, ela acha que ela merece tanto, 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 e ela não tem o que ela gostaria de ter, ela não recebe dos outros o que ela gostaria de receber, então ela se torna uma pessoa amargurada, triste, enfim. A amargura é muito pano pra uma manga para falar. É um sentimento latente, está ali. Está ali encoberto, você não consegue ver, fica até mais difícil para você ajudar, porque está encoberto. E ele fala também da cólera. Essa cólera é aquele aborrecimento, né? aquela raiva naquele momento ali. Não sei se você já viu uma pessoa assim, aborrecida, ou com raiva na hora, ela fica ali... Que eu acho que é algo assim mais constante, né? Porque aborrecido, assim, todo mundo fica, né? Todo mundo fica aborrecido por alguma coisa, mas quando chega a ser uma cólera, é um aborrecimento constante, né? Aquela pessoa que tá sempre mal-humorada, tá sempre aborrecida e de forma pecaminosa, né? Então, o Filho de Deus não pode viver assim, amargurado, com essa auto-idolatria, com essa cólera constante, qual é a palavra que a gente falou agora aqui, meu Deus, já me fugiu? Aborrecida o tempo todo, com tudo para ela é problema, tudo para ela é mau humor, é agressividade, enfim. E a blasfêmia, que é você difamar. O cristão não fica difamando o outro, o cristão não vai viver difamando outras pessoas. Gente jamais, barraqueira, né? Barraqueira, se for traduzir aqui para os nossos dias de hoje, barraqueira, gritaria, aquelas barraqueiras, né? Pô, já pensou, filho de Deus, tu era barraqueira no mundo quando tu era incrédulo, não levava desaforo para casa. Aí agora é cristão e continua barraqueira sem levar desaforo para casa também? Sempre querendo resolver as coisas no grito, sempre querendo resolver as coisas. Vem aqui, eu quero resolver, sabe? Sem sabedoria, sem entendimento. Tá aqui, ó. Barraqueirice. É a malícia que é a raiz aí de todos os males, né? Ele continua dizendo, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quer dizer,
ele diz aí, né, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quando eu penso nesse versículo, para mim esse versículo aqui é um dos mais fortes, porque Deus nos perdoou dentre tantas pessoas, dentre milhares de pessoas. E ele nos perdoou de algo muito grave. Ele nos perdoou de algo gravíssimo, né? Que nos condenaria, que nos levaria à morte eterna, para o inferno. Ele nos perdoou por isso. Então, fazendo uma comparação em perdoar o outro, não é nada. Em perdoar a ofensa do outro. Então, Paulo mostra isso, ele está dizendo, como também Deus em Cristo vos perdoou. Em Cristo. Lembra que Cristo morreu na cruz pelos piores pecadores? Pelos piores pecadores desse mundo. Os transgressores. Ele perdoou. Ele teve misericórdia, ele justificou esse pecador. Como nós não vamos perdoar os outros, né? Aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos decepcionaram, aqueles que até fizeram algo grave contra nós, que não é nada perto do que nós fizemos contra ele, do que nós fazíamos, andávamos segundo o curso desse mundo. As nossas agressões contra Deus eram muito mais graves, né, amigo? Sim, resumindo isso aqui, nós só somos cristãos porque fomos perdoados. É só por isso. Só somos cristãos porque fomos perdoados, porque senão seríamos incrédulos. Mas como agora fomos perdoados, agora fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja do nosso Senhor Jesus, então agora andemos de acordo com aquilo que a gente Tu lembra aquele episódio em que Jesus fala da parábola daquele homem que perdoou o seu devedor. Ele perdoou a sua dívida e depois aquele mesmo homem que foi perdoado, ele não perdoou também o seu devedor. E depois aquele homem foi jogado lá no lago de fogo, foi lançado fora, O que quer dizer isso? Que, como pode? Ele tinha sido perdoado. Aquele homem foi perdoado. Como que ele não teve misericórdia daquele outro? Porque a dívida era bem menor, que era a dívida muito menor, né? Que é o nosso exemplo. Relativamente aqui, uma comparação, não era nada. Ele poderia ter perdoado. Quantas pessoas querem o perdão de Deus e não querem perdoar coisas menores, coisas insignificantes. Ah, mas foi tão grave. Não foi nada perto do que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Nada. Então o que Paulo está dizendo é isso, olha, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, como um cristão pode manter tudo que nós falamos aí, a mágoa, a cólera, o ressentimento, a amargura, ficar mentindo, viver nessa vida, a não ser que ele não nasceu de novo, ele precisa rever o conceito de novo nascimento e se arrepender, porque se ele vive dessa forma aqui, é porque não houve esse novo nascimento. Porque um cristão verdadeiro, ele pode passar raiva, ele pode errar, pode cometer erros, ninguém é perfeito. Mas ele vai perdoar, ele vai tolerar, ele não vai terminar o dia com aquela ira, ele vai se consertar com Deus, ele vai procurar acudir ao necessitado, tudo isso está aqui dentro desse pacote. Tudo isso faz parte dessa natureza divina, né, amiga? Isso aí, isso tudo faz parte de viver num corpo onde só existe um cabeça. E se nós estamos ligados neste corpo pelo Espírito que nos une ao cabeça, temos que ter o mesmo pensamento e o mesmo comportamento que o cabeça tem. Não tem como a cabeça falar, perdoa, porque eu te perdoei, e eu dizer que estou ligada no corpo, dizer, mas eu não perdoo. Das duas, uma. Eu perdoo, mas não quero ver a cara de fulano. Né? É um perdão falso, não é um perdão verdadeiro. Eu perdoo fulano, mas não falo o nome
do bandido na minha frente. Perdoo, mas não quero olhar nos olhos. Então, não é perdão, isso é um perdão falso. Nós queremos orar agora, chegamos ao final desse vídeo longo, né? Mas é um estudo e a gente procura ser didático, né, Aline? Para que as pessoas elas entendam a palavra de Deus. A gente tenta dar, assim, vários exemplos, né? Vários exemplos do cotidiano, coisas que a gente mesmo vive, coisa que a gente está acostumada de ver as pessoas virem falar. Então, a gente procura dar todos os exemplos para tentar alcançar o máximo de exemplos, porque a gente não sabe em quem vai chegar, né? E a gente quer ajudar todo mundo. E participe conosco. Você pode fazer seu comentário, acrescentar suas experiências e compartilhar também o que você tem aprendido aqui através dos comentários. Nós vamos fazer uma oração em favor de todos agora, então vamos unir a nossa fé com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, meu Deus. Nós te agradecemos por este aprendizado, porque nós somos os primeiros que somos, meu Deus, edificados por meio da Tua palavra. E aprendemos, meu Deus, a Tua vontade, meu Pai, por meio de estudar a Tua palavra, de meditar na Tua palavra, meu Deus. E pedimos por todos aqueles que nos acompanham, que também sejam edificados, meu Pai, que sejam transformados à Tua imagem. Ó, meu Deus, que a Tua misericórdia chegue a todos, aqueles que ainda não foram regenerados, que não nasceram de novo, aqueles que se encontram perdidos nesse mundo, sem esperança, sem Deus. Meu Deus, que a Tua mão chegue a todos agora, onde essa pessoa estiver, meu Pai. Que a Tua mão chegue até ela, porque ninguém está fora do Teu alcance, desde um pecador, um miserável, desde aqueles que estão doentes, enfermos, até aqueles que estão, meu Deus, em uma posição maior. Não existe ninguém, meu Deus, que seja diferente aos Teus olhos. Então que a Tua mão agora toque essa pessoa e que ela seja convencida do seu erro, do seu pecado, e que a Tua palavra venha convencê-las, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Foi um prazer imenso estar aqui até agora com todos vocês. Obrigado por estarem conosco até esse momento. E não deixe de se inscrever no canal, de dar o seu like, de fazer o seu comentário. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.